Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. E Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? Qual vai ser o sinal que todas estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões. Serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Esse nosso mundo sentido terá. Esse nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje terminou, ou está terminando nesse domingo, o ano da misericórdia. Se estão fechando as portas santas nas nossas dioceses e no próximo domingo se fechará em Roma. Foi um ano de muita graça. Foi um ano querido desde toda a eternidade.
Termina o ano da misericórdia, mas não termina o Deus da misericórdia. Esse ano foi providencial para nos relembrar quem é o nosso Deus. E por isso eu convido você também a continuar a meditar na misericórdia de Deus e a viver na misericórdia de Deus. Na segunda leitura que acabamos de escutar, São Paulo faz uma correção aos seus filhos, a alguns de seus filhos da comunidade de Tessalônica. O que estava acontecendo? Tinha alguns cristãos que viviam uma vida ociosa. Diz a leitura, alguns que vivem, diz Paulo, à toa, muito ocupados em não fazer nada. E no início dizia, nós, pondo-se como exemplo, não temos vivido entre vós na ociosidade. Então Paulo está dizendo, olhem para nós. Trabalhamos com esforço, cansaço de dia e de noite. Mas alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazer nada. E corrige os seus filhos, como um bom pai. Um bom pai sempre corrige, porque ama. Quem ama, corrige. Quem ama, ajuda a crescer. Uma vez, tem alguns amigos meus que fazem obra social, às vezes de noite, vão com uma Kombi com alimentos, visitando os pobres. Tem muita gente em Lisboa, cidade grande, que vive na rua. Eu penso, cá no Brasil também tem pobres. E uma vez uma amiga minha encontrou um pobre que era muito inteligente e começou falando, e o pobre olhou para ela e disse uma frase que ela nunca mais esqueceu, e ela contou depois para mim. Você sabe por que eu hoje estou aqui? E ela olhou, não. E ele disse, porque na minha vida nunca ninguém disse não para mim. Ele cresceu sem ninguém que se preocupasse verdadeiramente com o seu bem. E então, quando não temos a ajuda dos nossos pais, dos nossos professores, familiares que nos ajudam a crescer, a nossa vida se torna muito difícil. E é isso que Paulo está fazendo, está corrigindo os seus filhos. Não, cuidado com o ócio, cuidado com a preguiça, cuidado. Trabalhar, um filho de Deus trabalha honestamente. Hoje, lá na Europa, aqui no Brasil também, houve um grande crescimento econômico. E há não muitos anos atrás, lá em Portugal, a maioria das pessoas eram pobres. Todo mundo tinha que trabalhar, não tinha escolha. Você tinha que trabalhar para poder comer, para poder sobreviver. Mas de repente, em 50 anos, em pouco tempo, Portugal se tornou um país rico. E o que aconteceu? Muitos pais e avós começaram pensando, os meus filhos e os meus netos não devem passar os problemas, as privações que eu passei. E então hoje, muitos pais dão tudo aos seus filhos. Computador, celular,
moto, carro. E o que está acontecendo, que eu estou assistindo e que estamos todos vivendo, muitos pais se queixam de os seus filhos serem muito revoltados, muito ingratos, malagradecidos. É uma das coisas que eu mais escuto. Pais tristes por terem dado tudo aos seus filhos e agora os seus filhos serem muito revoltados e pouco agradecidos. E eu vejo que em muitos casos, não em todos, os pais também têm alguma culpa. Uma vez uma mãe de um senhor amigo meu estava morrendo e chamou os seus filhos e pôs todos os seus filhos à volta da sua cama e disse para eles as últimas palavras dela antes de morrer: meus filhos, nunca se esqueçam que a felicidade não é facilidade. Eita, que palavra sábia! Hoje o mundo nos propõe uma felicidade que é facilidade. Você quer ser feliz, quer tudo o mais cômodo possível, o mais fácil possível. Vejo uma geração, sobretudo dos mais novos, que não tem capacidade de sacrificar-se por nada, pois se casa e ao primeiro obstáculo já desiste. Por quê? Porque viveu pensando que a vida era tudo fácil. Os pais, dando tantas coisas para os seus filhos, acabaram prejudicando os seus filhos, porque não os prepararam para a vida. A comodidade, a facilidade, a falta de trabalho geram ócio, geram preguiça e geram tantos outros vícios que nos atrofiam, seja a nível espiritual, seja a nível humano. A vida cômoda, fácil, é inimiga da santidade. Se você quer ser santo, fuja da vida fácil. E o trabalho é, sem dúvida, uma grande escola de virtudes humanas e cristãs. Uma pessoa que tem que trabalhar é uma pessoa que cresce na responsabilidade, no espírito de sacrifício. Tem muitas virtudes que crescem com o trabalho. E aos olhos de Deus é uma atividade muito santa. Deus disse a Adão e Eva: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. A missão, a vocação do homem ao trabalho, dominai a terra, vem antes da queda do pecado. Então é algo querido por Deus desde sempre. E uma das coisas mais bonitas na vida de Jesus, que muitas vezes passa despercebida, que dos 33 anos que Jesus viveu conosco nesta terra, 30 foram uma vida normal, de família e de trabalho. Jesus gastou mais tempo trabalhando do que pregando. Pense um pouco. Jesus gastou mais anos da sua vida trabalhando do que pregando o reino e fazendo milagres. Por quê? Porque Jesus quer mostrar para você e para mim que o trabalho dá glória ao Pai. Que o trabalho é caminho de santidade para um filho de Deus. Isso é uma ótima notícia para todos nós, porque todos temos o nosso trabalho. E qualquer atividade honesta é ocasião de
encontro com Deus. A Virgem Maria, o que fez durante a sua vida? Cuidou da casa, da roupa, dos pratos, das refeições. Veja, São José, o que fez na vida? Trabalhou, cuidou da sua família. O trabalho é ocasião de encontro com Deus, de santificação. Então essa é a grande mensagem que Paulo nos recorda nesta leitura, nessa segunda leitura. Fugir do ócio, fugir da vida cômoda, da preguiça. Ser uma pessoa honesta, trabalhadora, responsável. Tem muita gente que pensa que a felicidade hoje é divertimento. E com facilidade as pessoas deixam de lado as suas responsabilidades profissionais e familiares. Se você deixar de lado as suas responsabilidades, as suas obrigações profissionais e familiares, nunca será santo. A sua santidade passa através do seu trabalho e da sua família. Na primeira leitura e no Evangelho, os textos, a palavra de Deus hoje nos fala sobre o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo, o dia de Javé. Muitos profetas do Antigo Testamento, começando por Amós, profeta Amós, trataram do tema do dia do Senhor. Que os judeus ainda esperam, os nossos irmãos judeus ainda esperam o dia do Senhor. E Jesus também falou desse dia, né? E acabamos de escutar no Evangelho. Hoje, 2016, Deus está fazendo coisas grandes. Não só está preparando a sua igreja para a vinda de Jesus, mas também está preparando o povo da antiga aliança. Dentro dos judeus, você se calhar ainda não sabia, mas tem muitos judeus hoje que estão falando da vinda do Messias. Pode fazer lá uma pesquisa na internet e vai encontrar. Hoje tem muitos judeus, por quê? Porque eles têm as profecias do Antigo Testamento. E nas profecias dos profetas do Antigo Testamento, os profetas falam de quais serão os sinais que anunciarão a vinda do Messias. Tal como Jesus, no Evangelho, fala de sinais. Guerras, revoluções, terremotos, fomes, pestes, grandes sinais no céu, perseguições. Eu vi agora um pequeno vídeo muito impressionante de um jovem judeu de 15 anos que morreu, teve um acidente, não sei muitos pormenores, mas esteve clinicamente morto durante 15 minutos e sem explicação científica. 15 minutos depois de morto voltou e contou uma sua experiência com Deus. E todos os rabis, os grandes mestres da Bíblia, judeus, ficaram impressionados com os seus conhecimentos bíblicos. Não é possível um jovem de 15 anos que não conhece bem a Escritura saber tudo isso. E esse jovem tem falado muito da vinda do Messias e tem andado de sinagoga em sinagoga.
Mas tem outras coisas, porque os judeus também sabem reconhecer, como eu dizia, outros sinais. Eu já preguei aqui sobre os sinais da vinda de Jesus. Não vou repetir, vou somente apenas dizer que os sinais se estão cumprindo. Os sinais se estão cumprindo. Se você estiver atento e olhar o mundo à sua volta, a palavra do Senhor se está realizando. Se nós quisermos sintetizar as quatro atitudes que Jesus nos pede nesse evangelho de hoje, Jesus nos convida, nos dá várias sugestões, né? Cuidado, não fiqueis apavorados, não planejar a vossa defesa. São vários conselhos para esses tempos que estamos vivendo. Se podem resumir em 4 atitudes, que é bom hoje nós olharmos para nós e ver como está o meu coração. A primeira é, eu diria, firmes na fé. Para estar pronto para acolher Jesus na glória, é preciso estar firmes na fé. É assim que termina o Evangelho. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, diz Jesus. Permanecer firmes. Ontem falávamos, a oração nos ajuda a permanecer firmes na fé. Isso é fundamental, firmes na fé, no meio dessa grande confusão em que vivemos hoje. Segunda coisa é estar atentos, vigilantes, olho aberto, meu irmão. Olhe o que está acontecendo no mundo de hoje. Por quê? Porque Deus está falando através de muitos acontecimentos. E Deus nos anunciou estes acontecimentos. Então, que pena você estar distraído, que você não enxergue. Jesus fez tantas parábolas sobre a importância da vigilância. A parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas. A catequese de Jesus sobre a vigilância foi, podemos dizer, insistente. Então, segunda atitude que um filho de Deus deve ter, estar vigilante, atento ao que Deus está fazendo. Um bom exemplo, Nossa Senhora está aparecendo em tantas partes do mundo e há muita gente que não está atento, que não enxerga. Vigiai, atento, coração aberto, sabendo reconhecer a presença de Deus na história dos homens, saber reconhecer o dedo de Deus na história dos homens. Terceira atitude, serenidade. Serenidade. No Evangelho escutávamos: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados, diz Jesus. Não fiqueis apavorados. Essa palavra é para você hoje, para mim. Serenidade. Por quê? Porque Deus é o Senhor. Eu sou filho de Deus, eu vivo na graça de Deus, luto para viver na graça de Deus. E se Deus me quiser chamar hoje para o céu, seja feita a sua vontade. Por que estar ansioso? Por que estar preocupado?
a inquietação, a ansiedade, a angústia, muitas vezes são manifestações de falta de confiança em Deus. Se você confia, não tem problema. Você não perde a paz. Por mais confusões que você veja à sua volta, porque o Senhor está comigo e me ama. Serenidade. Não há motivo para ansiedade. E a quarta atitude é confiança na assistência do céu. Deus vai prover tudo o que você precisar para esses tempos difíceis, turbulentos que estamos vivendo. Deus vai cuidar de você. Jesus dizia no Evangelho: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo que eu providenciarei. Não planejeis. Tem muita gente que vê que sabe essas coisas de Nossa Senhora está dizendo, Jesus está chegando, e fica planejando e preocupado e ansioso. Nós confiamos na providência de Deus. Deus vai cuidar de mim. E é engraçado que muitas dessas pessoas que se afligem só se preocupam com as coisas materiais. A minha casa, o meu carro. Deus quer que você se preocupe com a sua alma. O mais importante que você tem que preparar para acolher Jesus, que está chegando, é a sua alma. E por isso Nossa Senhora, em todos os lugares em que vem, pede duas coisas muito simples, as mais importantes: conversão e oração. Essas são as mais importantes para preparar o nosso coração para acolher o Rei dos Reis que está chegando. Então, eu peço hoje a Deus que a todos nós nos dê a graça de não esquecermos que o mais importante é a minha conversão e uma vida de profunda oração. Essa é a preparação que agora o céu nos chama com urgência. Urgência. Lembre-se da pregação do profeta Jonas. O profeta Jonas, Deus mandou: você vai lá em Nínive pregar que daqui a 3 dias Nínive será destruída. O profeta Jonas não queria, mas Deus arrumou um jeito. E o que pregou o profeta Jonas? A conversão. E Nínive se converteu? Sim ou não? E Deus castigou Nínive? Está vendo? A conversão muda os acontecimentos da história humana. Se nós nos convertermos, o mundo muda. Em Fátima, Nossa Senhora, quando apareceu, Primeira Guerra Mundial. E depois disse à irmã Lúcia: se os homens não se arrependerem e mudarem de vida, virá uma guerra pior. E em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Mas é se os homens se arrependerem. Então,
A conversão é a chave e a oração para mudar a história, para mudar a sua história da salvação e a história do mundo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!